Muito boa tarde, boa noite a todos. Vamos aguardar mais um pouquinho, que o pessoal está acabando de chegar. Estou dando um tempinho para todo mundo já ir chegando aqui, tá? Só mais um minutinho, por gentileza. Ora, muito boa noite, Boa noite. boa tarde para os nossos irmãos brasileiros, boa noite para a malta portuguesa, sejam bem-vindos, obrigado por tirar o tempo das vossas vidas para estarem aqui connosco. O tempo, pensamos ter todo o tempo do mundo, mas por vezes ele é-nos roubado. Hoje perdeu uma amiga minha, a luta contra o cancro, mulher, mãe guerreira, nunca será esquecida, estará sempre no nosso coração. Helene.
Para quem ainda não nos conhece e é novo aqui no Space, muito obrigado por estarem presentes. Vou fazer uma breve apresentação. Nós somos um grupo constituído por 6 entusiastas de cripto e da Web3, que através de um podcast e espaço do Twitter semanal partilha o conhecimento e experiências próprias. Decidimos agora começar a convidar outras pessoas que também estão a construir na Web3 para que o conhecimento partilhado seja maior, consigamos agregar mais e para que nós próprios também aprendermos com os mesmos e com esse conhecimento e experiências pessoais das pessoas. Antes de passar a palavra às nossas convidadas de hoje, para que se possam apresentar e falar um pouco sobre o que andam a construir neste ecossistema, queria só ler uma citação de Simone de Beauvoir. É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separa do homem. Somente o trabalho poderá garantir uma independência concreta. E em jeito de apresentação, as convidadas de hoje, digo que ninguém é capaz de segurar uma mulher que descobriu o seu real valor. Então, dito isto tudo, as convidadas de hoje, com muito orgulho, passo a apresentar a Bia. Pode já ir subindo cá em cima. Marcos vai já fazendo o convite, por favor. A Gabriela também já está aí. E a Amara, acabou agora de chegar. Muito obrigado por terem aceito este convite. Venham subindo devagarinho, cá em cima. Vamos passar a palavra. Ia começar a passar a palavra à Bia, mas vou passar logo à primeira pessoa que subir cá em cima. A primeira convidada que subir cá em cima é que tem a palavra. Vamos embora. Venham cá. Então já vocês esperam. E os convidados também estão todos à espera. Está alguém a subir, Marcos? Já botei, já mandei o convite para todas elas. Para a Bia, para a Mara e para a Gabriela. Muito bem. Sim, Olá, senhor. malta. Boa noite. Boa noite. Aí está. Boa noite. Boa noite. Aqui Bia. Boa noite. Muito obrigada Como por está? essa introdução. Pá, palmas a essa introdução. Simone de Beauvoir é, sem dúvida, uma feminista. E acho que não podia concordar mais do que com essa frase, que é através do trabalho. Por isso, parabéns por essa introdução belíssima. É isso, e muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Gabriela. Bem, Fala. obrigado pelo convite. Aqui tô ansiosa aí para ver como é que o papo vai se desenrolar ao longo do Space. Vai ser muito legal, com certeza. Obrigadão pelo convite. E foi realmente uma introdução muito, muito magnífica. E meus sentimentos pela perda realmente existem. Eu falo que doença é uma desculpa para a gente poder finalizar a nossa missão aqui e ir para outra missão em um lugar do qual você só tem conhecimento pós-morte. Essa é a real. Então, eu acho que a gente tinha até que rever nossos conceitos sobre luto, né? Porque às vezes a gente sofre, né? A pessoa tá tão bem onde ela tá, a gente que tá sofrendo, né? Então, meus sentimentos mesmo, é o que aconteceu. Muito obrigado. Amara, boa noite. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, agradeço aí o convite e estou ansiosa aí pelo nosso papo. Muito bem. Boa noite a todos. Espero que tenham todos tido uma excelente semana desde a última vez do último Space. Hoje decidimos trazer um assunto bastante importante. E esse assunto é mesmo o Web3 no feminino. Portanto, vamos passar a palavra mais aos elementos femininos, às meninas, claro, de maneira a que elas possam explicar um bocado a sua interferência direta no mundo da Web3. Portanto, como tal, é importante destacar o papel das mulheres neste movimento que está num rápido crescimento e abismal. Sabemos que as três têm
direções diferentes. Eu gostava de saber um bocadinho de cada uma, se fosse possível, onde estão baseadas dentro da Web3. Podemos começar aí pela Gabriela, neste caso. Opa, claro. Bom, eu sou a Gabriela, né? Eu sou founder do Synapse Collab. A gente montou a comunidade totalmente focada na saúde mental da galera da Web3, porque a gente sabe o quanto na maior porcentagem das pessoas que vêm para a Web3 é de migração de carreira, são pessoas que querem tentar um novo cargo, almejam uma nova vida, só que você não consegue construir um novo caminho com as mesmas atitudes. Então, por isso que a gente veio com o Synapse, para realmente trazer essa possibilidade das pessoas discutirem sobre os temas necessários sobre isso e terem todo o apoio psicológico necessário. Muitos deles estavam tendo crise de ansiedade, ideação suicida, exatamente baseado na queda da cripto, não vendi um NFT, meu Deus, a moeda tal, moeda ABC. Então a gente abriu, né, no Synapse, que acontece 100% no Discord, 24 horas, disponível um profissional qualificado para te ajudar, para poder te direcionar no que você precisar. Então, é só abrir o ticket, eu não estou bem, tá tudo bem, e o profissional te atende. Caso necessário, e se você quiser, você segue com esse profissional de forma periódica, né, passando por atendimento psicológico. Então, eu fundei essa comunidade e agora nós estamos na construção não só da expansão dela, que agora ela não vai ser somente psicologia, mas ela vai ser autoconhecimento. A gente vai lançar, na verdade, vai ser o primeiro curso de autoconhecimento voltado a um aplicativo chamado Corners, né, que é reconhecido pela Unesco. A gente vai falar sobre autoconhecimento dentro da Web3, para que você você mergulhe para dentro de você e encontre realmente a sua essência e o que realmente, para que você nasceu, né? Para que você não venha ficar tentando, por exemplo, ser um grande investidor e você um excelente artista na realidade, ou vice-versa. Então, eu acho que o autoconhecimento é algo que precisa, é universal, enfim, é necessário para todo ser humano e ajuda muito na missão de vida, né? Além de tudo isso, também, eu sou artista, né, digital, também crio fine arts para algumas galerias aqui do Brasil e da França, e também crio NFTs. NFTs eu tô com 200 e poucos, eu nunca lembro, é incrível, eu falo, não, essa vez eu vou parar para contar, mas eu sempre esqueço, mas é por aí, é 200 e pouco por aí que eu devo ter, e tá na OpenSea, tem outros marketplaces também, brasileiros e internacionais, inclusive o Verso NFT também, a gente está com parceria com eles, e assim a gente está se expandindo, né? Sempre está trazendo essa forma de representar as mulheres na Web3 com a arte, com o cuidado em saúde, principalmente mostrando o quanto quando a mulher ela entra nesse mergulho de autoconhecimento, ajuda nela na construção de uma terceira camada da web, que é essa camada que a gente chama de Web3, né? A terceira camada é a terceira chance da gente fazer algo dar muito certo, né? Então eu acho muito importante sempre estar aí puxando outras mulheres para vir pertinho da gente aqui e construir lado a lado. Muito bem, obrigado pelo teu testemunho. Agora passamos a palavra à Bia. Olá, malta, boa noite. Já agora, Gabriela, parabéns. Ideia fantástica, muito preciso isso. O que é que eu estou a fazer na Web3? Um bocadinho aquilo, se calhar, que a Gabriela estava a falar. Estou-me a descobrir também. Sei que tenho algumas skills, sei que há outras skills que estou a fazer. Estou a transicionar de área. Sempre fui uma sonhadora, sempre fui também uma fazedora e quero trazer isso, que sou eu, para a Web3. Neste momento tenho um projeto com o Nuno, que está em baixo. São os Nubis, já agora, espaços de segunda a sábado, meio-dia e meio de Portugal, onde falamos sobre tudo o Web3. Agora estamos também a expandir para AI e etc., porque está direto e indiretamente ligado. E o que eu quero é aprender todos os dias. Sou uma pessoa que não gosto muito de me definir, porque nunca fui muito capaz de me definir, mas sei que com as skills que eu tenho e a vontade que tenho de ter ainda mais, de certeza que vou fazer muitas coisas fixes, porque é isso que eu quero trazer para o mundo. São coisas boas, contribuir de forma positiva, ajudar as pessoas à minha volta, ajudar-me a mim mesma, calibrar e redefinir o meu sentido de liberdade,
que é uma coisa que acho que é importante para mim e para cada um. E autoconhecimento também, não é? Se te conheces a ti próprio, consegues definir o que é para ti a tua liberdade. E acho que vi na Web3 um bocadinho essa possibilidade, não é? Um bocadão, não é? Essa possibilidade de realmente ter uma oportunidade de fazer um tapping em mim mesma e perceber o que é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu estou disposta a fazer para realmente aprender mais. E acho que o desafio incrível da Web3 é que, como é tão cedo, e digo isto entre aspas, não é? Porque tipo, it's a word. Como é tão cedo, eu acho que nós ainda temos uma oportunidade enorme de ver um desenrolar de acontecimentos e de inovações e novas tecnologias e novas formas de comunicar e novas formas de criar marketing disso mesmo. Acho que estamos a ver isso tudo tão depressa que é como se estivesses neste barco, ou se estás no barco da Web3, tu consegues ao mesmo tempo perceber, ok, eu preciso de certas skills para navegar isto, então eu também preciso ter estas skills para mim mesmo, certo? E pronto, é isso um pouco que eu estou a fazer aqui, a aprender muito todos os dias. Eu falo muito também, mas eu também gosto de ouvir. E é isso, todos os dias a aprender mais. É o lema. Muito obrigado. Acho que abriste aí um portal muito importante, a significância da Web3 para nós todos e principalmente quem anda aqui nos Spaces Web 2 a desenvolver o Web 3 fora daqui. Muito obrigado. Muito. Mas pronto, seguiremos. Amara. Oi. Boa noite. Então, eu sou a Amara, eu sou artista, sou fotógrafa e eu entrei aqui na Web3, no NFT, foi em junho, finalzinho de maio, junho do ano passado. E desde então eu tenho aprendido muito, eu não conhecia nada desse mundo. Eu já trabalhava como fotógrafa, eu trabalho como fotógrafa há muitos anos, mas era em paralelo. Eu tinha um outro trabalho, eu tinha uma outra carreira. E eu achei incrível o que a Gabriela falou também sobre a sinapse, porque essa coisa de que muita gente que vem para a Web3 está em busca da transição de carreira, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Não que eu tenha transicionado de carreira por conta da Web3, mas eu estava bem no meu processo de transição de carreira, então um período antes eu também tive essas questões de autoconhecimento, de ansiedade e todas essas coisas que a gente passa quando está sem saber para onde ir. E a arte, no caso, né? A fotografia e a arte meio que me ajudou muito nesse processo. Então, a Web3 veio para complementar mais ainda, porque eu comecei a me sentir mais livre para criar e para me enxergar como artista em si. E tem sido um aprendizado, tanto no sentido de me encontrar como artista, quanto também dessa parte tecnológica mesmo, né, de entender como funciona esse novo mundo, esse novo mercado e o que vai ser daqui para frente, né? Eu sempre gostei muito sempre me interessei por questões assim tecnológicas, apesar de não me aprofundar, mas são assuntos que eu gosto e aí tô aqui para isso, para aprender, para ajudar a construir, para ajudar a cada vez mais incentivar as pessoas a virem conhecer, a entrarem nesse mundo, a participarem, né? Hoje eu participo do projeto do Brachil, que é um coletivo que ajuda e apoia artistas brasileiros. Então, é bem legal, tem algumas pessoas aqui do Brachil aqui com a gente hoje. E é um grupo que apoia muito essa parte de incentivo a a iniciar mesmo, né? Como entrar, como participar, até inclusive com as taxas iniciais, se precisar, dentro de algumas blockchains. Então, a minha ideia aqui, além de criar a minha arte, né? E levar isso para as pessoas de uma forma que faça com que as pessoas se sintam bem, que esse é o meu objetivo com a minha arte, transmitir bons sentimentos, boas sensações.
Eu estou também em busca disso, de ajudar a criar mesmo, a construir e a gente transformar essa Web3 numa coisa que seja boa e positiva para todo mundo. É isso. Muito obrigado, Amara. É sempre bom ouvir estas experiências e ainda para mais vindos da parte feminina, porque nós sabemos que, pronto, existe bastante desigualdade no mundo, em várias áreas. Eu não consigo dizer que seja evidente ou que consiga ver isso na Web3, mas já agora queria começar aqui com uma pergunta para as três. Como é que vem a presença das mulheres? Como é que elas afetam a dinâmica na comunidade descentralizada? Como é que isso está a impactar o caso da inclusão e diversidade da parte da mulher no meio Web3? Alguém tenha uma opinião a dar sobre isto? Pode falar, Bia, pode começar aí. Ok, obrigado. Então, assim, eu tenho opiniões distintas, mas vamos lá. Vou começar por a perspectiva de que eu estou extremamente grata por estar aqui neste palco e por ter um grupo de homens a convidar mulheres para virmos aqui falar sobre isto. Mas estamos em 2023 e ainda temos que o fazer. Acho que é isto, percebes? Que ainda existir a necessidade de é aquilo que é a maior barreira, a meu ver, para aquilo que nós estamos a tentar construir. E não ofendendo ninguém nunca, porque discriminação positiva, a meu ver, ainda é necessária. Nós não queremos que construam uma mesa para nós, ou um palco para nós, queremos nos sentar na mesma mesa e ir para o mesmo palco, sem haver sequer questão de és mulher, porque é que estás, porque é que não estás, são as tuas skills, não são, não são, és mais emocional, és menos emocional, tipo, são tudo tretas. Nós temos uma narrativa patriarcal que tomou conta daquilo que nós temos hoje em dia como concepções sociais. E acho que é de completamente deslargares disso e entrares a fundo, sendo quem és, não assumindo que és tipo, tu és o que és, entendes? Female, male, whatever, non-binary, o que seja, és o que és. Entras com as tuas skills, com o teu mindset, vais e é de baixo e com trabalho consegues o que queres. Eu já tive experiências de discriminação, eu já tive experiências de não ser valorizada quanto a, e acho que nós mulheres desenvolvemos tipo uma tough skin, porque pá, pronto, tens que ter um bocadinho de jogo de cintura também para estar em certo tipo de círculos, responder a certo tipo de piadas, levares algumas coisas na boa, outras teres que responder mais tranquilo. Também educares um bocadinho às vezes, também é preciso. E acho que acabamos por desenvolver isso, mas não devia de ser preciso. E aquilo que eu quero, ou aquilo que eu vejo o meu papel neste momento como mulher, é passar os valores às pessoas à minha volta, que eu não discrimino a minha condição de mulher em sentido nenhum e não espero que o façam à minha volta. E acho que parte tudo de uma noção tipo de tentar a igualdade. Obviamente que existe discriminação, por isso é que infelizmente é preciso nós estarmos aqui a falar sobre sobre a discriminação que existe, não é? Tipo, tudo que existe à volta disto. Mas aquilo que eu quero fazer é não me focar muito nessa parte e tentar, pá, bota para a frente e se alguém te discriminar baseado no teu género, seja ele qual for, ou na tua sexualidade, isso não é uma questão que se põe, tipo, hoje em dia, tipo, esquece isso. Não, ou seja, eu nunca consigo levar a sério, nem eu quero fazer negócios com, nem eu quero trabalhar com, nem eu quero ser amiga de pessoas que têm um pensamento retrógrado. Ou seja, eu vou tentar limar também o meu círculo, limar também as minhas comunidades, não é? As pessoas com quem eu falo e etc. Para eu própria não estar exposta a coisas em que eu não acredito. Mas pronto, isto é também uma perspectiva um bocadinho egoísta, por isso é que eu disse, tipo, estão aqui várias coisas questionáveis que eu disse. Mas pronto, já, é a minha perspectiva.
uma perspectiva muito Fez interessante. silêncio. Muito interessante. Por acaso é uma perspectiva muito interessante e nós trouxemos isso não com o intuito de, mas para saber o que é que andamos a desenvolver aqui e saber um pouco também se Não, claro. ainda existe esse paradigma e essas merdas, é o que eu acho. Exato. Mesmo Mas assim, existe, percebes? Por isso é que faz dentro da sentido Web3. fazê-lo. Exato. Existe porque, Infelizmente, por não é? exemplo, as mulheres têm muito mais papéis, por exemplo, de community managers, mais na parte tipo de designs gráficos, muito mais na parte de equipa virada para menos development, mais design, UX e etc. E muito raramente estão em equipas de founders e quando estão é em diminutas. Mas isso é algo que a Web3 não é tipo um sítio especial nem um ecossistema especial. É exatamente o espelho daquilo que acontece na vida real e nós temos vindo a perceber isso. E eu acho que isto não é unicórnios e tipo está tudo certo e tipo, não é, porque senão era tipo um forrobodó, não é? Quem nos dera. Mas não, tipo, isto é o espelho exatamente dos valores que se praticam tipo in real life, porque a Web3 é feita de pessoas. E eu acho que aquilo que temos em Web3 é que é um ecossistema mais novo, que ainda não é tão evidente, e se nós realmente começarmos a falar agora deste tipo de questões, talvez não se vá sentir tanto nas próximas gerações de Web3. Desculpa interromper, Cristian. Não, tudo bem, não há problema. Não, exatamente, e só fazendo a ponte entre a Web 2 e a Web 3, como disseste, vi aí muito bem. E respeito a tua opinião e muito obrigado por a dizeres. Mas vê-se que é isso mesmo que está a acontecer. E ainda agora vim no comboio, depois do trabalho para casa, agora não, há umas horas atrás, e vinha a ler que o salário para os homens são 18, assim é que é, desculpa, 18% menos que do que o salário das mulheres é 18 menos por cento do que é para os homens. E isso vem a continuar a ver. E claro que, infelizmente, não é sendo feita uma transição para uma Web3, que ainda estamos também no início, que talvez essas merdas, como o Christian diz, consigam ser mudadas assim tão rapidamente. Infelizmente, porque para mim não existem sexos fortes, não existem elos fortes, para mim é tudo, somos todos fortes e devíamos estar todos a lutar e ir na mesma direção. E passo a palavra então à Amara ou à Gabriela, quem quiser falar a seguir. Muito obrigado. Pode mandar bala aí, Amara, que eu fecho. Não, na verdade, eu concordo, acho que com tudo que a Bia falou. Eu acho que essa questão de gênero não deveria nem ser uma pauta, né? Mas, infelizmente, ainda a gente ainda não chegou nesse nível, a gente está no caminho. Né, quem sabe a gente chegue onde a gente possa discutir só as habilidades, os conhecimentos, né, o que cada pessoa tem a agregar, independente de gênero, como ela falou, de sexualidade, enfim. Essas coisas são coisas que não deveriam importar, né? Mas a gente está no processo, como ela falou também, o Web3 não é um mundo novo, né? Ela é construída por pessoas, né, do mundo real, então a gente acaba levando, né, do mundo real para a Web3, para dentro desse mercado, as mesmas questões. Então, sim, existe ainda a questão de preconceito, existe ainda a questão de a gente ver as mulheres com menos espaços e tendo que recorrer a esses espaços específicos voltados para mulheres, para a gente poder, de repente, ter mais voz para falar. Mas eu percebo que, de um modo geral, cada um vai ter uma percepção, né? Tem pessoas que acabam, de repente, onde ela se estabelece, acaba sofrendo mais com isso, outras sofrem menos. Mas, de um modo geral, eu tendo a ver como a gente realmente está evoluindo nessa questão. Eu não chego a ter muito histórico de preconceito aqui dentro da Web3, não cheguei a passar por muita coisa
assim, que eu me lembre, que tenha me afetado de alguma forma. Mas um pouco acontece também que a gente acaba se acostumando, vamos dizer assim, né, com algumas coisas, então tem coisas que acabam passando batido, a gente já está meio que acostumado na vida real, então não leva em consideração. Piadas, maneiras de falar, às vezes grupos, né, onde a maioria são de homens, então a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura, como a Bia falou também. Mas no geral, eu costumo ser uma pessoa bem otimista, então eu vejo como se a gente estivesse evoluindo nessa área. É isso. Ok, obrigado. O teu testemunho também é sempre importante. Gabriela, mais umas palavrinhas? Sim. Bom, eu reitero tudo o que elas falaram, acredito, poxa, super concordo, e eu queria também deixar algumas outras considerações em relação a isso, só complementando tudo que elas falaram, que é assim, só dando um exemplo aqui da Mara, ela provavelmente não, com certeza, ela não tem esses relatos de preconceitos tão evidentes assim, porque, cara, ela é da Brastil. Se vocês entrarem no Space da Brastil, não existe acepção de gênero lá dentro. Então, assim, qualquer um que já participou, inclusive quem não participou, participe, é muito bacana. Então, assim, não tem. Então, assim, aonde não existe essa necessidade de discussão, as pessoas acabam não sentindo isso. Por que que existe essa necessidade ainda incansável, depois de tanto tempo batendo nessa tecla? Que isso não é novidade de Web3, o protagonismo feminino, né? Por que que ainda tem essa dificuldade? Exatamente pelas fragilidades e pela dificuldade de realmente se apossar do seu lugar. E qual é o lugar do homem e da mulher na construção da Web3? O mesmo. É o mesmo. Assim, não existe diferença, é o mesmo. Então, é esse ponto que está faltando muita gente entender. Eu achei muito interessante que eu fui num congresso e teve um rapaz que chegou para mim e falou assim: Nossa, eu morro de medo da minha esposa descobrir o que era NFT, porque eu acho que em 3 meses ela vai dar uma passada de perna em mim e eu vou ficar para trás. E ele falou aquilo brincando, mas depois eu falei pra ele, é sério, você acha isso? Ele falou, ele é muito mais inteligente do que eu. Ele começou a falar sobre ela e ele começou a se rebaixar falando dela. Não é tipo enaltecendo a esposa, não. Ele se rebaixou para colocar ela lá em cima. Então existem homens assim. E às vezes isso é tão no subconsciente que isso está atrapalhando o crescimento mútuo das pessoas, sabe? E também existe o contrário, de mulheres que, nossa, estão se achando as maravilhosas, então, e tem gente que falou, opa, baixa a bola. E muitas vezes o machismo e o preconceito com mulheres em comunidades vem de mulheres. Porque exemplo disso é que esse não é, acho que o terceiro ou quarto space que os homens chamam mulheres. Mas e os spaces que as mulheres chamam mulheres? São poucos. São poucos. Então, a competitividade, eu vejo que muitas vezes ela é ofensa. Assim, os homens falam, cara, vem aqui, pelo amor de Deus, vem, fala aqui, eu quero você aqui do meu lado. E outras mulheres também não. E tudo isso engloba o quê? Competitividade. É uma competição, assim, que vem do além. Eu não sei aonde a galera quer chegar. Tá competindo, eu não sei com quem, eu não sei que prêmio é esse que vão ganhar no final. Mas estão competindo o tempo inteiro. E eu sinto que essa competitividade existe. E agora já está chegando num nível que está muito além de homem e mulher. É indivíduo. A pessoa olha para o lado e acha que só porque a Mara é artista, ela tá competindo comigo, porque se ela vender uma obra, eu não vendo. Mas como assim? Por que as duas não podem vender uma obra? Por que as duas não podem se ajudar? Por que não pode ter troca de figurinha? Então, é esse tipo de pensamento, né, de compartilhamento e doação que tá faltando. E quando eu falo, protagonismo da mulher, a importância da mulher, eu acho que é a mesma do homem. Eu não vejo diferença da importância dos dois. O que eu vejo é uma necessidade de competir uns com os outros muito grande, que está evidente que está muito acima da sexualidade, digamos assim, né, do gênero que a pessoa se coloca, né, e se identifica também. Eu acredito muito nisso. É quase uma guerra de egos, né, o Gabriel? Exatamente, uma guerra de egos. Quem é que vai ganhar o prêmio? Não sei que prêmio é esse. O dia que descobrirem, me falem, porque eu não sei. É que eu acho também que, assim, a gente tem, como sociedade, a gente tem uma tendência à escassez, né? A gente tem essa sensação, essa criação, essa educação de que
é pouco, não tem para todo mundo, sabe? Não tem espaço para todo mundo. E aí, se tem alguém lá no espaço que eu quero, que eu almejo, então essa pessoa tem que sair de lá, ou para eu poder chegar onde eu quero, eu tenho que tirar outras pessoas, né? Eu tenho que diminuir outras pessoas. Então, eu acho que isso vai muito de sociedade. E talvez acabe pesando um pouco mais para o lado das mulheres, justamente por termos menos espaços, né? De um histórico de menos espaços. Então, esse olhar competitivo acaba ficando maior, porque se tem menos espaço para as mulheres, e de repente eu acredito nessa coisa da escassez, né, que poxa, é uma vaga e ela tem que ser minha, acaba que gera um pouco mais de competitividade para esse lado. Mas isso é uma questão educacional, cultural, que está toda errada e que a gente tem que mudar isso, né? Não, Com é isso, toda concordo. certeza. Desculpa, Gabriela. Pode seguir, desculpa. Não, era só isso, só eu concordar, com toda certeza, é uma coisa muito mais visceral. Eu acredito muito que acontece. A nossa sociedade, infelizmente, ela é doutrinada desde pequeno à competição, né? A gente na escola aprende a tirar nota melhor que o amiguinho, fazer o trabalho melhor que o amiguinho, e isso vai gerar, até para concorrer depois no mercado de trabalho, se torna mais complicado. E assim, isso foi um preconceito durante anos, e a mulher não participava desse mercado de trabalho. Assim, de alguns anos para cá que vem modificando muito isso. E assim, eu acredito muito que isso deveria ser completamente abolido, sabe? Essa competição, independente de sexo, de raça, de cor, de credo, entendeu? Não tem que existir isso. As pessoas têm que colaborarem umas com as outras, né? E parar com isso de tentar ser competição, né? Para mim, existe o ser humano, seja ele com a personalidade que for, seja ele com os sentimentos que for, mais sensível, mais altruísta, enfim, existe o ser humano. Não existe diferenciação, existe aquele que tem capacidades mais para umas coisas, existe aquele que tem capacidades até para outras. Há áreas em que são decifradas para, não são decifradas para, ok? Não são. Há uns que têm mais vertentes e foi educado assim. Nós vemos muitas áreas de laborais em que dizem que não podem estar lá mulheres e as mulheres cada vez estão mais. E eu dou parabéns a isso porque é assim que tem que ser, porque não há diferenciação. A mulher é tão capaz como o homem, resumindo e concluindo, existe o ser humano, ponto final. Isso é o que eu tenho a dizer da minha parte. Pronto, vejo com alguma pena minha a presença da mulher, neste caso, pronto, estamos a falar da mulher, pronto, mas com muita pena minha ver ainda uma baixa presença no mundo cripto, que já te falei isso em podcast. No mundo cripto ainda se vê pouco, vê-se maior parte, vê-se que é homens. Na Web3 já se consegue ver algo a mudar, e isso é que é importante. Portanto, já vemos, neste caso, o ser humano do século XXI a mostrar-se e a dizer que não há diferenciações, ponto final. Mas, na minha visão, ainda é pouco, porque muito tem a trazer a nós. É isso que eu tenho a dizer. E já vemos bastantes mulheres em grandes empresas dentro de blockchains. Elizabeth McCauley, Amber Baldet, Linda Xi, Megan Rose Dickey. Já são várias mulheres que estão à frente de grandes projetos de blockchain, de tecnologias descentralizadas. Portanto, isto é um indício para mim, e por isso é que eu também, nós, quando dissemos para trazer este tema cá, não foi para falar só do preconceito, foi também para abordar o tema que é necessário começar já a dizer, oh, para com essa merda, não continues, que não vais para o caminho correto, e também para dizer, vocês estão cá e vamos agregar, que isso é o mais interessante. Portanto, agora, em que vocês acham, neste momento, as mulheres que conhecem dentro da Web3, dentro dos blockchains, estas tecnologias, em que mais pode agregar ou em que mais dificuldade tem para agregar ou direcionar-se para certos cargos que existam dentro da Web3, ou blockchain, ou criptos, ou isso? Alguma visão sobre isso?
Pá, pronto, eu não sei se alguém quer ir primeiro, mas posso ir. Força. Pronto, eu acho que se põe novamente a mesma questão de se a discriminação está enraizada em muitas pessoas e que fazem essa discriminação sem estarem conscientes, ou mesmo estando conscientes, que ainda é pior. Aquilo que nós temos no Web3, eu acho, por exemplo, entrando como eu entrei, que eu entrei através de mais relacionada com o Web3, entrei na comunidade através de profile pictures, NFTs. Ou seja, tu podes esconder atrás de uma profile picture, podes esconder atrás do nome, e tu consegues ser aquilo que tu quiseres. É engraçado como há pessoas que ainda me chamam bro, pá, juntos. Juntos, é só o que eu digo. Mas eu acho que a questão que se põe é: tu podes ser o que tu quiseres dentro da Web3. Eu acho que aquilo que tu fazes, porque isto é tipo um canvas em branco, e aquilo que tu fazes é tipo feita de tinta quase permanente. E é a primeira camada em cima do branco. Então, aquilo que tu fazes fala por si e não tem que ser o teu género a fazer essa distinção. Eu volto a dizer, eu acho que o problema não é o Web3, o problema é in real life que está a migrar para dentro do Web3. Espero que seja apanhado a tempo e que nós consigamos ter mais representação. Mas, por exemplo, mulheres empreendedoras em cripto são apenas 5%. A minha experiência também me diz que normalmente numa sala onde eu esteja as mulheres representam 5%. Isto porque, por exemplo, neste espaço talvez representemos mais, porque estamos num espaço que tem como target a audiência também feminina. E a todos os homens que aqui estão também, muito obrigada por virem. Mas é aqui o rácio tipo, diferencia. E diferencia quando? Que é aquilo que eu posso estar aqui a pisar território complicado, mas vou dizer na mesma, sofro as consequências. Quando nós criamos painéis de mulheres em Web3, quando nós criamos prémios de mulheres em Web3, nós estamos a aumentar a aceitação do prejudício. E eu sei que neste momento é preciso a discriminação positiva, como eu volto a dizer, mas acho que se estivermos sempre à procura das coisas que estão mal, nós vamos encontrá-las, porque tipo, estão bué coisas más. Existem mesmo muitas coisas más e a representação é uma delas, a diferença salarial é outra delas, a diferença, tipo, a não aceitação de certo tipo de condições, por exemplo, tipo menstruação, a maternal leave, tantas coisas que existem, tipo harassment em workspaces, tipo a discriminação tipo, em certo tipo de clubs. As mulheres até há muito pouco tempo não podiam votar, não podíamos participar em certo tipo de clubs. O que quer que seja, tudo isto existe. E se nós, tipo, imagina, quando tu olhas para o problema, tu vês o problema como um todo. E a forma como eu vejo é, ou me foco neste problema, ou começo a construir a solução. E aquilo que eu quero é, se alguém retirar alguma coisa destes spaces, é participem em mais spaces e mesmo que os spaces sejam 100% homens lá dentro, entrem lá dentro, tipo, vais transpirar. Eu também transpiro sempre que façam spaces, é normal. E a voz trema às vezes, mas tu tens que passar isso porque a tua representação, eu acho, ou pelo menos é assim que eu também sigo a minha representação, é tu ganhares um lugar na mesa. Tipo, estás ali, fazes o mesmo trabalho, podes até fazer melhor se fores melhor, fazes pior se fores pior, o teu trabalho é que vai ditar por isso. E tu estás a lutar para ter um lugar à mesa. É isso. E acho que vamos ver aqui mais oportunidades por parte de mulheres. Acredito que sim. Também porque a Web3 não, muitas vezes pode ser remota, na grande maior parte das vezes pode ser remoto, a forma como trabalhas em Web3. E tu não teres que lidar com o ambiente corporativo, que é também daí muito que vem a masculinidade tóxica, muito também do ambiente corporativo, ensinado pelos nossos queridos americanos nos filmes deles, né? Quando retiras um workspace, quando retiras a sexualidade do workspace que é tão vendida tipo, em tudo, quer em pornografia como em filmes, quando retiras isso, aquilo que fica é comunicação por escrito, ou por chamadas, ou por Zoom, e isso são provas, percebes? São provas que as pessoas fazem certo tipo de comportamentos. E eu acho que o facto de também estarmos a ficar
uma sociedade muito mais tecnológica, onde a transparência também é aquilo que nós queremos, essa transparência vai pedir tipo, um melhor comportamento por parte de pessoas que ainda têm um comportamento discriminador ou predatório. Desculpa, eu falo bué. Passa a minha palavra. Muito bem Não, dito. muito obrigado. A tua opinião é sempre válida e disseste, na minha opinião, muitas coisas importantes. Não sei se a Gabriela e a Amara querem também dizer algo. Eu achei fascinante, realmente. Poxa, super concordei com o que ela falou. E uma coisa que eu tenho, no caso, vivenciado muito na pele, na construção das mulheres no mundo da Web3, focado em tecnologia em si, né? São dois cenários muito interessantes. O primeiro é de pessoas próximas até, que estão construindo lugares que realmente vão educar outras pessoas, vão ajudar outras pessoas a entenderem o que é NFT e etc. Eu estou achando muito bacana como as mulheres têm realmente estado nesse cenário educacional. Estou achando isso maravilhoso, principalmente aquelas que já estão, principalmente participando de spaces gringos e etc. Eu acho muito legal, muito válido. Então é um cenário que eu tenho visto e dá muito orgulho de saber que é uma mulher que está ali conversando, tomando a frente daquilo ali. Tenho vivenciado também muitas mulheres palestrando em eventos, né, levando suas obras de arte para evento, e elas conversando com outras pessoas que não entendem nada sobre aquilo, e dando aula sobre tecnologia e quanto a tecnologia, a blockchain em si, ajudou ela a valorizar o trabalho dela, cara. Agora não é mais um quadro que dá para copiar, não, é um NFT, sabe? Então, é muito legal como outras mulheres, outras pessoas se sentem incentivadas com isso. Então, esse é um cenário que eu tenho vivenciado, achei muito legal. E o segundo, que é aquele da mulher olhar para tudo isso e falar, isso é coisa de outro mundo. Assim, meu Deus, é cripto. Meu Deus, blockchain, P2P. Que bulhufa é esse de P2P? Tem muita gente, muita mulher com ideia genial, que tem se sentido amedrontada e com muito, muito receio mesmo de chegar perto da Web3, assim, com ideias geniais, assim, às vezes pega a ideia, você faz que você entende mais, sabe? Então eu tenho visto essas duas coisas, assim, as mulheres que se amedrontam muito e outras que estão avançando demais, assim, tá muito no 880, é isso que eu tenho visto, assim, e é engraçado que às vezes falta conhecimento histórico para que essa coragem venha realmente sobressair, sabe? Essa coragem realmente venha nascer dentro dela. Eu sempre brinco assim, onde tem medo, um dia houve uma certeza. Certeza que aquilo ali ia dar certo, certeza que você cair dali, ou a certeza que ia dar muito certo, mas só que a sua mente meio que auto-sabotou para você não fazer aquilo. Sabe? Eu sempre me falo isso, antes do medo veio a certeza. E então é importante estudar a história, assim, quais são as mulheres que, poxa, revolucionário, foram pioneiras em tantas áreas da tecnologia, sabe? Eu não sei se alguém conhece, tem aquela página Elas Programam. Cara, é muito massa, assim, e as minhas falando sobre programação, é lindo aquilo ali, assim, e o quanto o movimento realmente ajuda, porque são muitas mulheres, uma ajudando as outras, a ver que não é um bicho de sete cabeças, a blockchain, as criptos, a programação em si, no modo geral. Então, eu acho que o que está faltando para essa galera que está amedrontada é o estudar e se apropriar realmente do que está acontecendo. E quem está avançando muito, eu acho que está faltando a visibilidade mesmo, é lugares de fala. Lugar de falar, olha, eu estou construindo tal coisa, assim, sabe? E às vezes elas não sabem nem por onde ir, assim, eu acho que é essa hora que cabe a gente, sabe? Chegar, pegar uma mulher, uma pessoa só, um ser humaninho só, pegar na mão dela e falar, cara, tu tem um trabalho muito fera, tem um space assim, 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 vamos lá comigo. Eu acho que a galera vai gostar de conhecer o seu trabalho, conhecer o que você está fazendo, sabe? Mais uma vez batendo na tecla doação, sabe? Então eu acho que a colaboração das mulheres na blockchain tem sido essa, assim, esses dois lados, assim, mulheres que estão muito no 8 ou no 80. Pode falar, O Mário, já Gabriel, finalizei. vai, Amara. Eu tô aqui só para concordar com elas. Isso que a Gabriela falou é realmente bem interessante, que é uma coisa que eu percebo também, esse 8 ou 80, né? Que esses dois lados que ela definiu muito bem. A gente consegue ver as mulheres que estão indo para frente, estão indo para cima e estão botando a cara, mas também tem o outro lado das que estão com medo, das que de repente
não sabem nem como fazer, não sabem como chegar, ou não se sentem capazes, né? Porque tem muito disso também. E querendo ou não, tem a questão tecnológica, a questão financeira, que grande parte das mulheres não tem educação, um mínimo de educação financeira, um mínimo de conhecimento, ou nunca teve oportunidade, ou nunca, né, sequer se interessou por esses assuntos. Então, acho que o que a gente precisa mesmo é a ponte, né? Tá faltando essa coisa do ligar esses dois lados, né? De pegar, como ela falou, de pegar mesmo na mão dessa galera que tá com medo e chamar e explicar e mostrar. E as mulheres que estão estão acontecendo, estão indo para cima, realmente precisam cada vez mais aparecer mais e se colocar nos espaços para justamente incentivar essas outras. Porque quanto mais a gente. É o que a gente falou, não deveria ter espaços específicos para a mulher, né? Mas a gente ainda precisa disso, a gente ainda precisa dessa representatividade, a gente ainda precisa, a grande parte ainda precisa ver uma mulher à frente para poder tomar coragem e se sentir capaz de chegar lá também. Então, isso é bem importante, a gente dar essa visibilidade para quem tá disposta a ir para frente, a subir no palco, e chamar essas que querem assistir para se encorajarem, né? Então, acho que fazer essa ponte, eu acho que é o que vai fazer diferença, sabe, né? Nessa questão mesmo de aumentar a quantidade de mulheres na Web3. Amara, bem de acordo com 17, que as programadoras da NASA, né, que são 3 negras que fazem toda a programação do projeto Apollo, né? Acho que o nome do filme é Estrelas Além do Tempo. E, assim, foi uma representatividade enorme que até hoje, assim, há pouco tempo agora que começou a aparecer, entendeu? Assim, até então, ninguém quase conhecia essa história, né? Mas as pessoas, as próprias mulheres batalharam para isso e foram à luta para buscar para apresentar como é que fala, esse conhecimento, né, para todo mundo. E isso é bem legal, bem interessante. Muito obrigado pela opinião de todas, muito agregador. E fazendo um pouco em ponto, então, do que todas falaram e do que a Amara falou agora no final, só porque existem muitas mulheres talentosas e habilidosas, como sabemos, que já estão a contribuir para a tecnologia descentralizada e para a Web3, e estão a fazer um excelente trabalho, como é o vosso caso. E a presença das mulheres no setor pode trazer uma perspectiva diferente e enriquecedora para o desenvolvimento e aplicação destas tecnologias. Esta é a minha opinião. E o que eu queria perguntar, então, e a Amara já tinha começado a tocar um ponto neste tema, é o que é que podemos fazer, ou o que é que as mulheres também podem fazer para aumentar a participação de outras mulheres na tecnologia descentralizada? O que é importante, qual a visibilidade tem que ser dada e o que é importante fazer, na vossa opinião? Sim, porque são importantes que venham mais, isso é verdade. Eu acho que, na verdade, a gente meio que já respondeu, né? A gente meio que entrou nessa já, né? De Pois, falar. é assim, eu acho que é muito isso, não é, Gabriela? Porque o que nós estamos a fazer nós estamos aqui, venham também. Eu vivo pelo lema Lead by Example, que é a tua liderança, ou viver de forma exemplar, não é? Que é a forma como tu lideras é o exemplo que dás. E eu acho que é um pouco isso, é nós estarmos aqui, nós realmente mostrarmos que não é bicho de 7 cabeças, que é igualzinha lá fora, vai haver discriminação, vai haver tudo, e nós estamos aqui com, com uma pele um bocadinho mais grossa, não é? Para conseguir suportar certo tipo de coisas. Acho que é muito por aí. Eu acho que existe também muitas formas interessantes de a tecnologia Web3
permitir tocar em certos pontos que se calhar afetam mais a população de mulheres do que a dos homens, mas que também afetam homens, por exemplo, a violência doméstica. A blockchain, com o facto de poderes ter processos imutáveis, com poderes ter tipo as informações das pessoas realmente protegidas, conseguirmos talvez, por exemplo, através de projetos de NFT, quem sabe, criar certo tipo de soluções que consigam lidar com este tipo de problemas diretamente. Mas se não for criar soluções, isto a meu ver, se não for criar soluções, e aí vem sempre de uma mulher empreendedora, não é? Que é tu vês um problema à tua frente, vais resolvê-lo, sejas mulher ou homem, ou vais nessa via, ou então começas a construir dentro do espaço de uma outra maneira, que é através de, como eu estou a tentar fazer, que é através de representação, através de entretenimento. Ou seja, se o meu objetivo é aprender, eu quero me juntar com mais pessoas que queiram aprender, e o melhor exemplo que eu posso dar é não me deixar discriminar por ser mulher. Não é fazendo palestras de porque é que as mulheres devem estar na Web3, não é chamando mulheres para o palco só por serem mulheres, não é por distinguir uma mulher de um homem, ok? Eu acho que é mostrando, através de exemplo, que tudo aquilo que te foi ensinado na vida, que tu és menos e que não tens um lugar à mesa e que deves ganhar menos e etc., que isso não é aquilo que deves seguir. Acho que também manteram aí num ponto importante, que é o contexto histórico, não é? Nós, mulheres, e a parte da gestão financeira. Acho que se quiserem abrir esse tópico, acho que é interessante, porque, assim, que a sociedade em geral não tem educação financeira é um dado adquirido, certo? Mas que dentro da sociedade a percentagem de mulheres que não o tem é ainda mais agravante. E percebendo o contexto da sociedade patriarcal, em que o homem é que lidava com o dinheiro da casa, muitas vezes a mulher nem trabalhava, não tinha uma fonte de rendimentos, ou seja, nunca conseguiria gerir o seu dinheiro, quanto mais teu, não é? Esta questão generacional faz com que hoje em dia ainda existam muitas mulheres que acham que não têm direito a ter liberdade financeira. E isto é uma questão de mindset que eu vejo, por exemplo, do exemplo dos meus avós. Dois dos meus avós foram casados durante muitos anos. A minha avó trabalhou sempre, o meu avô também. O meu avô ganhou sempre mais do que a minha avó, trabalhando no mesmo sítio durante 15 anos também. E a minha avó, ainda hoje em dia, tem uma emoção enorme dentro dela de apego à parte financeira e de não saber gastar ou se faz sentido gastar ou não e ter sempre que pedir autorização e tudo isso que vem de gerações deste tipo de mindset. E eu acho que isto é também uma coisa que a única forma de nós falarmos sobre este ponto é deve de haver um empoderamento, sim, mas no geral, em termos de educação financeira, se criar grupos para mulheres faz sentir certo tipo de mulheres mais seguras, porque, por exemplo, vítimas de violência e etc., podem se sentir mais seguras num ambiente tipo feminino. Se isso fizer sentido, claro, mas eu acho que é tipo, continua a ser no geral, é nós todos, enquanto homens, mulheres, seres humanos, o que somos, não é? Whatever you want, sejas o que és, eu acho que é conseguires, tipo, construir para a igualdade, tipo, no geral, não baseando do princípio da discriminação. Porque, por exemplo, o exemplo que o Marvin estava a dar do filme, não é? Esse filme saiu, não foi assim há tanto tempo, não é? Mas ser mulher e ser negra na NASA, aí é que, tipo, por isso é que demorou tantos anos a ser feito. E eu falo do alto do meu privilégio em ser branca, porque eu sei que sofro discriminação, mas não se compara a certas outras. Agora a questão é, vamos melhorar para todos. E acho que, por exemplo, é deixar de falares com as mulheres assumindo que elas vão falar de coisas que mulheres falam. Porque muitas vezes os homens também têm a percepção que as mulheres falam de coisas completamente distintas daquilo que os homens falam.
E não é verdade. Tipo, nós falamos sobre a mesma coisa. É igual, é igual. E vocês também gostam de gossip, por isso é que jogam à bola. Ah, e eu acho que é um bocadinho por aí, é tratar tudo como igual. Yeah. E é isso. Acho que falaste muito bem, novamente. Estás de parabéns. Queria referir, era o que tu acabaste por dizer, essa parte e questão da literacia financeira, do empoderamento do financeiro no seio da família, e nós temos de ter a noção que isso não vem de há muito tempo, não é? Isso não vai há muitos anos que acontece, e não acontece bastante tempo, bastantes vezes, hoje em dia. A literacia financeira, como eu digo e divulgo sempre que posso, haveria de ter espaço no nosso sistema educacional, assim como não o tem, resta-nos a nós que estamos por dentro dela ensinar os nossos, principalmente filhos, que é o mais evidente, ou o mais fácil, ensiná-los de modo a que eles consigam crescer com essa reprogramação, que é mesmo assim. E agora, para tocar um ponto que a Gabriela falou e bem, de a mulher ter medo ou isso aqui, existe um grupo que eu achei curioso quando estive a ler sobre o tema, que se chama as Crypto Chicks, está aí o link em cima. Portanto, isto é um grupo que foi criado por duas engenheiras de software amigas, Helena e Natália, em que criaram o grupo e agora até é uma fundação existente em 56 países, sem fins lucrativos, em que a base deste grupo é dar oportunidade para aprender, independentemente do nível de conhecimento. Portanto, tem vários aspectos, tudo para mulheres. As mesmas foram convidadas e estão na organização do ETH Toronto, portanto, que se vai realizar, ou já se realizou, desculpe, no ano passado, portanto, as mesmas estiveram lá, e acho que fazem um trabalho fantástico a desmistificar isto e a puxar as mulheres para dentro da atividade, neste caso, cripto, para se evoluírem mais, não terem medo, não estarem cá para fora, muitas das vezes, como a Gabriela disse, e bem, o receio e o estigma existe, foi assim educado, logo, se calhar não vou. Não, não pode ser. Temos que ir, quer eu, quer tu, quer o outro, nós temos que ir. Se temos as bases e se queremos e se achamos curioso e se queremos aprender e se realmente quando começamos a ler é aquilo que queremos, força, vamos. E como a Bia diz e bem, venham a estes spaces. Só vão agregar e dar a vossa parte, porque principalmente neste space não estão vistas como mulheres, estão vistas como mais um elemento para agregar e ser agregador. Portanto, qualquer medo que tenham, percam-no. Porque podem subir ao palco, podem falar, é sempre bem-vindo, nem que seja só para perguntar. Aqui não existe nada de diferente. Muito bem. E agora, Olha, Gonçalo? tenho- Diz, Bia, diz. Só dizer, pá, posso fazer um desafio? Uhum. Força. Desafio, em bom português, a Uhum. adicionar uma mulher ao grupo até ao final do ano. Para Já tentámos, representação. mas ó Bia, não sabes aceito. sabes porque que ainda não aconteceu, Bia? Nós talvez somos Nós somos mais. esquisitas. Nós somos Não, esquisitas. Espera, vou-te explicar porquê. O nosso grupo foi fundado através de, vou dizer assim desta forma, porque é no que eu acredito, nas leis do universo. Nós não estivemos à procura uns dos outros. Nós encontramos-nos. E então isso vai acontecer. Um dia, uma mulher ou mais também nos vai encontrar. Vamos estar reunidos e este grupo vai aumentar, com certeza. Essa é a minha resposta. Claro que sim, seus lindos. Estava a brincar. Não, mas já essa conversa existiu. Porque é que nós íamos trazendo e depois íamos agregando mais um, até que depois fizemos ou outra comunidade mais pequena, que era a que estava sempre mais presente neste caso, e já foi falado, só vimos nós, só vêm vocês, é só homens, não temos nenhuma mulher, pronto, mas se calhar também aí é o receio,
as comunidades, a maior parte delas, né, ser formadas só pelo género homem, neste caso. Mas eu Que é tenho muito uma pergunta. Diz. Por exemplo, em círculos masculinos, acham que se fala muito mais sobre o potencial de novas tecnologias, sobre liberdade financeira, sobre mindset, desenvolvimento pessoal e etc. Isto mesmo por curiosidade, porque imagina, normalmente vês sempre grupos de amigos que depois existem mulheres que vão fazer parte, certo? Ou então grupos de mulheres que depois acabam por expandir normalmente com mais mulheres. E aqui também, eu também não concordo com isso tudo. Achas que existe tipo, este tipo de conversa mais tipo, no seio masculino? Porque eu não o vejo tanto na parte feminina, de todo. Assim, só se eu se vir isso é porque a maior parte são masculinos. Isso não tem hipótese. E a maior parte dos que participei eram masculinos. Participo e ouço muito o Space da Jana, por exemplo. É sempre agregador. Fiquei contente, foi ontem, acho eu, em que vi um Space em inglês totalmente feminino, só mulher. E eu disse, espetáculo, participei, fui para lá. Faço parte, acho que o tema e o grupo não se chamava sequer não era a ser chamado como feminino, atenção, estavam a abordar temas sobre Web3, sobre NFTs, música, então, siga, também fui. Mas sim, vejo mais em grupos de homens, mas por exemplo, eu aprendo muito contigo quando tenho a oportunidade a ver o vosso programa Nubis. É verdade. Eu, quando surgiu-nos esta ideia de convidar entre nós, e eu falei logo, a Bia tem que estar presente, que é uma pessoa que fala coerente, correto, com dicção, sabe o que diz e não tem medo nem mal nenhum se for mal interpretada, porque a opinião dela tem que ser respeitada assim como a dos outros. E pronto, fiz disso. E depois disso também para participar com a Gabriela. E depois pedimos também uma parte de arte artista assim um bocado fora do normal, neste caso de NFTs, portanto, e então o Marcos decidiu chamar a Mara, parte da fotografia. Agora sugiro, se quiserem alguém vir cá acima dar alguma opinião, é só solicitar. Portanto, esteja à vontade, quer seja homem, quer seja mulher, são todos bem-vindos. E sim, Bia, reparando no que tu disseste, sim, falam mais do que as mulheres. E eu, no meu seio de amigos e de família, quando falo sobre este assunto, quer blockchain, quer cripto, quer o que seja, só os homens é que intervêm. Eu não tenho nenhuma mulher próxima a mim a intervir como aqui, neste caso. Isto é a verdade. Gabriela. Só sobre o que vocês estão falando, né, de trazer mais mulheres para perto, tipo, fixo, né, com vocês. Eu compartilho da opinião de vocês, assim, é muito universo, assim, sabe? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, fala, nossa, podia ter tal coisa, podia ser de tal jeito, mas a gente ou o outro não tem estrutura para isso. Às vezes a pessoa que vai estar agregando com vocês, seja homem ou mulher, não tem a estrutura que vocês precisam para agregar. Ou às vezes o grupo de vocês precisam passar por alguma maturação para receber isso. Então eu acho que é muito o universo mesmo. Eu particularmente estaria igual a vocês, acreditando mesmo que o universo, assim, tranquilamente, sem crise ali, esperando o momento certo para poder achar alguém para agregar, e vai agregar muito porque é inevitável. Eu falo que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você escolhe o que você vai plantar, opcionalmente, ou bom ou ruim. E vocês estão plantando coisas boas, vocês estão plantando educação, plantando esclarecimento. Nunca vou esquecer daquele space sobre saúde mental que eu estive com vocês, que foi um dos spaces mais completos que eu já ouvi. Então vocês estão plantando coisas boas, e é inevitável colher coisas boas, então vai chegar com certeza as pessoas corretas até vocês para poder agregar e fazer com que realmente vocês cresçam e fiquem cada vez maiores, né? Então é isso que eu queria complementar mesmo. Acho que é muito válido essa tranquilidade de saber que uma hora as coisas acontecem. Tudo a seu tempo, tudo step by step, passo a passo. E é o que eu costumo dizer, tudo acaba por se encaixar. Embora toda a gente tenha as suas visões,
toda a gente, todas as pessoas têm as suas direções. Eu vejo na mulher uma força de poder, nomeadamente na parte de visão, de sensibilidade e como a mulher consegue mostrar a um grupo de burros, às vezes, que é assim, opá, não vais por aí, portanto, porque viu, sentiu. Nisso, eu não quero dizer que é mais, que é menos, ou que o homem é mais ou é menos, mas sim tem que dar orgulho à mulher, tenho orgulho pela mulher, devido mesmo também a isso, porque a mesma traz mais capacidade de liderar. Isto é o que eu acho, eu sou líder, pronto, no meu departamento, na minha área, mas já formei líderes mulheres e hoje estão completamente na voga e estão no topo das suas profissões. Por isso é que eu digo que é muito importante ser um grupo misto, nunca só um grupo de um género. Tem que ser um grupo misto, porque todos vão olhar de várias visões, mas os homens veem de uma maneira mais dura, mais crua, mais... não sei explicar melhor, e a mulher vê de uma maneira mais sincera, mais sensível, mais pormenorizada, digo eu, será o termo. E a nível de liderança, e não é por nada, que é nas lideranças em que vemos no mundo inteiro, nas grandes empresas, e em vários departamentos de grandes empresas, a mulher a liderar, isso é motivo, por algum motivo existe. Era isto que eu queria dizer. E mais tenho a dizer que havia de ser motivo para outras mulheres não se sentirem inferiorizadas, não se inferiorizarem a elas mesmas e seguir para a frente, porque hoje o conhecimento está nas mãos de cada um. Portanto, se uns conseguem, então os outros também. Não existem pessoas burras, existem pessoas que aprendem cada uma à sua maneira e ao seu tempo. E tornam-se excepcionais se lutarem e adquirirem conhecimento para tal. Por isso, o desafio mesmo é puxem, vamos para a frente, vocês fazem falta, nós fazemos falta, todo mundo faz falta. Só que falta aqui representatividade da mulher, porque, a meu ver, é essencial e faz muita falta. Palavras sábias, Cristian. Muito bem. Foi exatamente esse o intuito quando conversamos sobre o tema deste Space, qual iria ser, como iríamos fazer, qual seria o rumo a levar nesta semana. E foi exatamente esse o pensamento, agregar e estarmos aqui todos a falar ao mesmo nível. E acho que a conversa começou talvez a ir para um lado, mas ficou mais alinhavada para o outro, para este agora que estamos agora a ter e a falar, para mim é o melhor, é este lado que temos que ir, juntos, construir algo e juntos continuar a fazer deste espaço que já é muito bonito, a Web3, em um lugar ainda mais bonito e trocarmos ideias, trocarmos conhecimentos, falarmos, entre ajudarmos sem estereotipos e, na minha opinião, dar espaço a todos, e agora também vou separar, dar espaço às mulheres, sem separar, mas dar espaço a elas, e por isso foi esse o intuito, todo o fundo do nosso coração, dar espaço a vocês, para serem quase como em género figurativo, um exemplo para outras que estão agora a começar, para outras como vocês referiram nas vossas vozes que talvez tenham medo e não saibam, para se entreajudarem e para nós também demonstrarmos que também estamos aqui como seres humanos, não como homens. E então foi esse o intuito e fico feliz que consigamos estar a desenvolver a nossa conversa por esse lado e pá, vamos continuar a fazer coisas juntos, vamos continuar a fazer space juntos e a agregar e a partilhar o conhecimento. Muito bem. Vai, Cris, desculpa. Diz, Marcos. Não, diz. Não, eu ia falar o seguinte, cara, assim, é complicado. Eu tenho 53 anos e, assim, eu venho de uma família muito machista. Meu pai era muito, mas ela não é, né? Muito machista. Então, para a gente ir alcançando
o que a gente tem hoje em dia, sabe, se desconstruindo e encontrando esse caminho, é muito complicado. Às vezes a gente até falha, tá entendendo? De alguma forma, de uma forma ou de outra. Mas, assim, eu continuo sempre lutando para conseguir isso, sabe? Não evitar de ter qualquer tipo de preconceito, evitar de ter qualquer tipo de diferenciação, porque não é o gênero que vai mudar a inteligência de uma pessoa, não é o gênero que vai fazer ela ser mais inteligente, mais sensível, mais burra, mais rude, né? Tem pessoas que são assim, independente do gênero, né? Então, eu quis deixar isso bem claro, assim, porque é complicado para a gente, como homem, né, que veio de uma sociedade extremamente machista, paternalista, chegar a esse ponto, sabe? Muito bem, Marco. Desculpa, se me permite. Eu acho Sim, que claro. o Marcos bateu aí num ponto muito interessante. E eu acho que o primeiro passo é o passo exatamente que o Marcos deu, que é, tu vens de um tipo de contexto, de um tipo de epigenética à tua volta, e tu alteras-te a ti próprio, porque sabes que aquilo que está à tua volta não te serve, e tu queres dar para o mundo de uma forma diferente. E eu acho que o trabalho, e este podcast Spaces, vocês, não é, em bom português, também é muito nesse sentido, é encontrares a tua voz interior e perceberes que, independentemente das construções socionormativas que existam, elas não têm que te definir e tu não tens que viver por elas. Há pessoas, eu apoio a liberdade de expressão e apoio a liberdade de tu seres o que tu quiseres, desde que não magoes ninguém no processo. É a minha definição de liberdade de expressão. E acho que se formos um bocadinho nesta onda de alterar a forma como nós fomos educados e projetarmos no mundo de uma forma diferente, as mudanças que nós estamos a fazer hoje é plantar uma semente para daqui a 2 gerações eles se sentarem numa árvore. E acho que é um bocadinho por aí. É ingrato, existe muito prejuízo, existe. É uma luta que é completamente abominável e não devíamos estar a fazê-la ainda. Nunca devia ter existido, nunca, mas existe. E acho que uma das coisas também que temos que aceitar é, isto também pode ser questionável, não é o que eu vou dizer, ou provocativo, mas existe muitas coisas que nós, enquanto mulheres, que esperam de nós e que nós temos que começar a quebrar um bocadinho esse estereótipo. Temos que começar e isso é mais de nós para nós do que de nós para o mundo. E quando começamos a fazer de nós para nós, vamos estar sempre a irradiar uma coisa diferente. E acredita que as pessoas que se derem connosco vão perceber o empoderamento que existe quando uma mulher acredita em si própria, luta, trabalha todos os dias para alcançar aquilo que quer, consegue alcançá-lo e todos os dias traça novos objetivos. Tipo, há coisas, é tal e qual como, tipo, eu digo muitas vezes, homens podem chorar, mulheres podem lutar. E tipo, está-se bem. Tipo, nós podemos todos fazer não aquilo que fomos desenhados para, mas existe espaço para isso. Mas pronto, acho que é um trabalho de gerações. Yeah. Existe espaço para todos, sem dúvida alguma. E como tu dizes e bem, não é vergonha nenhuma. Quer um fazer uma coisa, quer outro fazer outra. Isso é sem dúvida alguma um resultado de força, não um resultado de vergonha. Este podcast estava inicialmente para ser abrangido em outros temas. O tema desenrolou-se para aqui. Se calhar até foi bom para ser um chamado de atenção, quer para os dois géneros, quer para o feminino, para perder as amarras e ir em frente, quer para o masculino, baixar as bolas e dar hipótese a todos, que é mesmo assim, todos os seres humanos. Gonçalo. Vai relembrar, agora para fugir também um pouco ao tema, também estamos a dar, mais uma vez, mais uma semana, estamos a dar 3 NFTs a todos. Verdade, sim, senhor. Está aí pinado o primeiro Twitter aí em cima. É só ir lá. É só ir lá seguir os passos, seguir o grande Christian, que vai dar um lindo NFT. Isso é uma mulher indiana? O que é isso, Christian?
É uma mulher indiana. Espetacular. O Marcos também vai dar um NFT e o nosso grande amigo Rodrigo Eloy, o Rodrigão, também Rodrigo, vai dar. Ele acho que não está agora aí no Space, vai dar também um NFT. Por isso só têm que seguir aí esses passos. E depois vou fazer o sorteio daqui a uns minutos. Entrem aí e habilitem-se a ganhar um desses NFTs. Vamos lá. ora aí, vai lá ver se tem já gente suficiente para fazer o sorteio. Deixa uns minutinhos para o pessoal entrar aí, Agora vou dar os fazerem os minutinhos passos. suficientes em E jeito de eu vou já ver. finalização. Então, passo o microfone a ti. Ok. Muito bem, pessoal. Em jeito de finalização, acho que foi um space em que abrangemos um tema, em que fomos tentando ver outros, mas não dá, porque isto, porque aquilo, a educação, o método de crescimento, os estigmas da própria sociedade, aquilo que crescemos na escola, o que aprendemos na escola, o que vemos na televisão, como geramos o nosso autoconhecimento, como seguimos exemplo da mãe, do pai, dos avós, tudo junto. Então levou-nos muito a frisar sobre um tema, não menos importante, claro, aliás, muito importante. Não gosto de estar a gerar temas à volta disto, porque não é que me sinta mal, ok? É porque estar a relembrar também não é bom. Ou estar sempre a falar também não é bom. Mas é importante, estamos no início, vamos já frisar que estamos atentos, pelo menos nós em bom português estamos atentos a isso, e se for o caso, iremos para a frente para decifrar se algo esteja a acontecer, se esteja a aumentar em relação ao tema que desenvolvemos hoje. E o que eu quero dizer é, espero encontrar todas vocês sempre. Não é a eles, é vocês. E depois, juntos, somos nós. E não consigo dizer e nem identificar ninguém, ou um género. É nós, somos nós. Juntos somos nós. Nós juntos fazemos tudo maior. Porque uma pessoa sozinha foi capaz de uma coisa, mas duas é capaz de muito mais. Muito bem. Pessoal, precisamos aí de mais 6 entradas. Por favor, para fazer o sorteio do giveaway, senão não é possível. Vocês carreguem lá em cima, ok? Basta fazer para já o retweet e depois seguem quem tem que seguir ou fazem o resto de espaço. Mas façam o retweet, que é para podermos ter as entradas todas, que é para o Twitter conseguir gerar o sorteio, ok? Pronto, muito bem. Agora, em jeito de finalização, eu gostava de ouvir um resumo, então, das nossas 3 convidadas, espetaculares, foram fantásticas, adorei cada minuto, foram fantásticas, não dá para dizer mais nada. Vamos lá que é de Borla. Olha os NFTs, é de Borla. Quem não sabe o que é de Borla? Olha este. Sabe o que é borla, Gonçalo? Que tem muita gente, tem muito brasileiro que não sabe, Gonçalo. Eu deixei para tu explicar, né? Vai. Explica, mano. Eu explico. Borla é grátis, é quando está sendo dado, é gratuito. Nós somos uns dados. Vá, pessoal. Olha, em jeito de finalização, vamos lá finalizar. Amara, um resumo finalizador. Um resumo? Eu acredito que é importante a gente entender que essa questão de homem e mulher, nós somos complementares, não somos diferentes, sim, porque temos, eu acredito muito em coisa de energia, então, em relação à energia feminina e masculina, são energias diferentes, que têm objetivos diferentes, e são complementares. Quando a gente pega para analisar a questão de criação, desde o universo, da natureza, a gente precisa das duas energias para colocar as coisas no mundo. Então, é olhar para isso e entender que não tem diferenciação, que temos as mesmas capacidades de chegar em todos os lugares, e apesar da gente ter essa estrutura, esse histórico de, né, machista, patriarcal e tal, a gente está numa geração de transição, e somos nós que estamos mudando isso, e existe muito ainda preconceito, existe muito machismo, existe muita, né,
enfim, ainda existe muito, mas a gente está no caminho e cabe a nós, tanto os homens quanto as mulheres, porque também temos, as mulheres também têm ainda enraizado muita coisa de machismo, então cabe a nós olhar para isso e entender, analisar aquilo que a gente não acha que funciona mais, que nunca deveria ter funcionado, e a gente fazer o possível para mudar. E dentro da Web3, o nosso papel é justamente esse, as mulheres que já se sentem confortáveis em estar à frente, que venham mais à frente cada vez mais, que apareçam, que falem, que subam, que se misturem aos homens, que deem as suas opiniões, que é justamente para fortalecer e incentivar aquelas que ainda não se sentem prontas. E aí eu falo por mim, acredito que falo por todas as meninas aqui também, a gente também se colocar aberta para que essas mulheres possam chegar e falar com a gente de repente e, né, se precisarem de algum apoio para alguma coisa, para a gente ter essa rede de apoio, porque é importante. E, e é isso, a gente está aqui para construir todo mundo junto, homens, mulheres, independente de gênero, independente de sexualidade, independente de como se identifique, somos todos seres humanos e temos capacidades incríveis de construir coisas maravilhosas juntos. É isso. Exatamente, falaste de um ponto muito importante, somos diferentes, mas temos é que cooperar e seguirmos juntos, porque juntos fazemos as coisas ainda mais diferentes e conseguimos alcançar muito mais feitos. Gabriela, Bom, jeito de finalização? rapidinho, antes da Sim, Gabriela, deixa eu desculpa. falar só um negócio. O que a Mara falou me lembrou exatamente das energias do Yin e Yang, que é o construtivo feminino e masculino, e são complementares. Né? E isso é sensacional. Isso Exatamente. né? É tradição de milhares de anos. Exatamente, o Yang. Vai, Gabriela. Desculpa, Gabriela. Gabriela, Imagina, eu ia falar exatamente isso também, me lembrou do Yin Yang, escuro e claro, né? E eu acho que uma coisa que é muito interessante, quando você une os polos, né? A Lua, por exemplo, e o Sol, eles se encaixam, se complementam e gera algo uma evolução tão grande assim que às vezes o olho humano não é capaz. Então, quando você entende que a união de um com o outro, a união das diferenças são essenciais, né? A gente vai evoluindo, vai para uma terceira dimensão, né? Aí sim a gente poderia dizer que a Web3 está sendo construída de uma forma limpa e nova, né? Então eu quero agradecer de verdade pelo espaço de vocês, por vocês terem chamado a gente. É sempre uma alegria muito grande ver mulheres assim, dividir o palco com a Bi Camara, para mim é um prazer, sou fã das duas aqui, as duas são muito feras. E quero agradecer de verdade, foi uma oportunidade de ouro aí, uma das oportunidades aí que eu vou colocar no meu caderninho da gratidão aí, que foi algo muito sensacional. Obrigado mesmo por isso. Eu vou entrar em aula agora, então eu só não vou pegar a finalizaçãozinha aqui, mas obrigado de verdade, de coração. Vocês são geniais, vocês vêm com temas geniais, não só esse, mas como todos os outros. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Antes de passar para a Bia, acho que já temos vencedores. Gonçalo, está aí em cima, mas diz aí. Já temos vencedores. Vamos botar os corações cá fora. Os corações cá fora. Então, o Fred ganhou um NFT, o Ricardo Coelho também, e a Amara, olha, foi sorteado também, a Amara. Não fui eu que escolhi, foi o Twitter Pique, só para fazer isto que seja claro. Muitos parabéns. Passem, peraí, deixa eu ver. Qual foi a foto que está em primeiro aqui? O Fred passa, manda o DM ao Christian. O Ricardo mandou DM ao Marcos e a Amara mandou um DM ao Ricardo Eloy, por favor, para receber os vossos prémios. Rodrigo Eloy, sim. É isso aí. Parabéns. Ganhar um NFT espetacularmente fantástico. Muito obrigada. Já que eu estou aqui com o microfone, aproveitar para agradecer. Muito obrigada. Muito bem. E agora continuemos, Bia. Então, malta, acho que, pronto, resta-me agradecer. Eu volto a reiterar, acho que não devíamos estar a ter estas conversas, mas se temos que as ter, ainda bem que estão aqui para nos receber e que também têm jogo de cintura para saber levar uma conversa, se calhar não para aquilo que tinham previsto, mas para aquilo que são realmente os assuntos que nós
enquanto seres humanos percebemos e vivenciamos na sociedade em que estamos, não é? Acho que foi uma conversa super agradável e acho que precisamos de mais disto. Volto a dizer, não devia de ser preciso, mas é. E é isso, estamos aqui todos os dias. Acho que precisamos de mais conversas, precisamos de mais abertura, mais inclusão, menos discriminação, mais mostra-me o que é que fazes e aí eu julgo-te, não mostra-me como é que te pareces. Acho que o anonimato da Web3 é uma cena fixe. Acho que podermos trabalhar em comunidade é fantástico e acho que existe na Web3 e também para a energia, um bocadinho de energia feminina, que é basicamente automatizar as coisas e transformar processos outrora complicados em coisas simples. E pronto, espero ver muita representação também. Da minha parte, vou-me sentar na mesma mesa, não espero que me façam uma mesa à parte, e vou ganhar o meu sítio na mesa. Ora, aí está. Obrigada por me convidarem para vir aqui e obrigada, Mara, obrigada, Gabriela. Foi muito bom, obrigada. Nós é que agradecemos. Mais uma vez, um space fantástico. Um space em que muito se disse e pouco se falou. Porque isto não vai ter fim, infelizmente. Em que, como a Bia disse e bem, infelizmente teremos que se calhar fazer e falar mais, infelizmente, sobre o mesmo. Mas vamos ver se não. Nós, como comunidade em bom português, já o disse e volto a repetir, estaremos cá. E se virmos alguma coisa, fazemos space e identificamos os problemas e vamos falar sobre os problemas, a tentar arranjar soluções. Mas é falar no problema, não é maturar o problema. Falar sobre o mesmo, porque o que interessa é a solução. E se todos fizerem um bocadinho, um pouco, nós todos, juntos, podemos fazer algo grande em que é atingida a solução, neste caso. Infelizmente, se calhar não podemos atingir todos, nem tudo. Mas de nossa parte, está tudo aberto a vocês, a qualquer um. Estamos cá, os nossos spaces têm sido fantásticos. Eu adoro esta merda. E saio outra vez aqui de coração cheio. Agradeço a todos, agradeço a vocês três, foram fantásticas, fantásticas mesmo. E só tenho a desejar que sejam felizes, vivam em paz e harmonia, aprendam a viver e saibam viver. Bom, muito obrigado também da minha parte. Gratidão a vocês as três por terem aceito o convite e estar aqui à conversa connosco. Muito obrigado também a todos os ouvintes que estiveram pacientes aí em baixo a escutar e de certeza também com muitas opiniões. Para a próxima temos de fazer isto um pouco mais largo para todos virem também aqui interagir. Pai, fiquem curiosos para a próxima semana. Já temos o tema definido. Ao longo da semana vamos dar a conhecer. E vou dormir de coração cheio também, como o Christian disse. Uma boa noite a todos, ou uma boa tarde, final de tarde para os nossos irmãos no Brasil e a gente, na próxima semana, se escuta de novo. Bom, eu também quero agradecer a todos, a presença de todas e todos, entendeu? Foi bem legal, foi bem instrutivo, né? E valeu pela conversa, que foi bem legal. E, assim, eu creio que, de repente, deveríamos fazer mais spaces dessa natureza, entendeu? Para a gente tentar, sei lá, colocar mais pessoas a par de tudo isso. E foi sensacional o que a Bea falou, a Mara falou, entendeu? Eu acho muito importante a palavra que elas deram. Tá? E agradeço a presença de todos. Obrigado. Que onda, depois de tanto tempo te encontrar, a brisa que te levou embora, te trouxe aqui de volta pro meu